Fala, meu povo, boa noite, tudo bem? Mais um jogo do Corinthians, mais uma vitória. É, Segunda na Libertadores, fomos para 6 pontos, líder do grupo. Um jogo muito bom, mas o primeiro tempo meio sonolento do time todo. O Santa Fé não é um time ruim, é um time muito bom também. Vieram para jogar, um time muito rápido. Então o Corinthians não teve um primeiro tempo muito fácil. O segundo tempo as coisas começaram a andar um pouco mais fáceis, tá? Noite mágica para o Gustavo Henrique, uma assistência, um gol importante para o Ranieri também, que tava precisando, né? Desde novembro que não marcava um gol. Então, o Corinthians, segunda vitória seguida do Udinese na Libertadores. Então, são 3 jogos, 2 vitórias e um empate contra o Palmeiras, com 2 a menos. Então isso é muito importante para a sequência das partidas. No fim de semana a gente pega o Vitória fora de casa. Precisamos pontuar no Brasileiro, porque tá perto da zona de rebaixamento nosso time, né? Então assim, muita coisa precisa acontecer. Acho que o time do Corinthians ainda tá muitos momentos desligado, sabe? Cara, quem viu o jogo hoje da Champions League viu que o jogo é muito rápido, né? Logicamente não dá pra comparar a Europa com o futebol sul-americano, mas o Bayern de Munique basicamente joga com 3 atacantes, cara. Então assim, Olise, Luiz Dias e o próprio Kane, entendeu? Então o Corinthians geralmente joga faz muito tempo, né? Com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Eu acho que falta ainda aquele ponta realmente aberto ali para ir para cima do zagueiro, do lateral, né? Para abrir mais a jogada. Eu acho que talvez quando o Caio César recuperar, o Corinthians talvez consiga em alguns jogos, dependendo dos adversários, jogar com 3 atacantes e o Garro como meia central. Que eu acho que o Bidon, quando joga como um meia também junto com o Garro, ele fica meio perdido. Ele não rende quando o Garro fica no banco, por exemplo, entendeu? O Bidon tem que jogar exatamente na mesma posição do Garro, como camisa 10, né? Clássico, armando a jogada, pisando na área. E isso hoje não acontece quando jogam os dois juntos, entendeu? Mateuzinho e Matheus Bidon muito bem hoje, Aniele também muito bem. O Yuri Alberto correndo de novo, quase que ele fez um gol ali, que ele bate de canhota, vai pra fora. Kaique também jogou bem novamente, mas um time muito sonolento, eu achei, tá? O Corinthians ainda precisa de mais vontade, mais garra. Logicamente o resultado é muito bom, mas pro longa temporada que a gente tem, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão cada dia mais difícil, tanto dentro de casa como fora de casa, o Corinthians precisa ainda mais evoluir. O Lingard ainda não jogou, o que sabe, basicamente. Pedro Raul muito mal quando entra. Sei lá se o Corinthians consegue emprestar ele na próxima janela. O Labiá, ali, o marroquino, às vezes tenta alguma coisa. Mas o Corinthians hoje, basicamente, não tem banco. As boas opções que nós temos hoje para o banco são Carrídio, Alan, ele consegue entrar bem, e o Kaique, basicamente, né? Porque a hora que o Memphis voltar, ele vai perder o lugar de titular. Falando em Memphis, eu todo esse bafafá aí que a diretoria do Corinthians errou, né? A parte ali dos médicos e tal, fez um exercício que não era para fazer, soltou mensagem, um monte de coisa. Tem repercutido bastante isso, porque até o Neto fala hoje no Donos da Bola, cara, se foi migué dele, se não foi, entendeu? Porque o cara colocou um textão que era para ter jogado no clássico, devido a erros internos não jogou. Então assim, o que o Memphis ganha hoje, cara, a gente consegue contratar muitos atacantes, pelo menos 2 atacantes muito bons, tá? Mas a grande dificuldade do Corinthians é o poder de compra para contratar esse jogador, não pagar o salário, né? É o direito de
de compra mesmo que o Corinthians não consegue comprar, por exemplo. A transferência, como o Palmeiras comprou o Arias, como o Flamengo comprou o Paquetá. O Corinthians não tem esse poder hoje e precisa, como que eu posso falar, regularizar as contas, né? Deixar o caixa um pouco mais livre e estável, né? Para poder não atrasar pagamento de funcionário, de jogador, direito de imagem, para não ficar aquele clima ruim e para as coisas acontecerem. Então acho que o Corinthians está numa uma boa temporada agora com o Diniz, né? Apesar de ser recente. E é isso. Vamos para cima. Mais um jogo de Libertadores. Corinthians empatando ou ganhando mais um jogo, basicamente já classifica para as oitavas. E é isso. Boa noite a todos. Vai, Corinthians.